7h59. Tô aqui esperando vocês entrarem. Vou tomar café juntas. Hoje com a minha xícara que eu comprei na Grécia. Tem uma colherzinha, ela vai acoplada aqui. Olha que chique. Muito chique, não é? Bom dia. Esperando vocês entrarem. Bem gostoso, bem quentinho. Hoje é o dia 39. Bom dia, Ângela. Bom dia. Bom dia. Tomando café com você? Estamos juntas? Tomando café? Vamos lá. Então, hoje é o dia 39. Há 39 dias que nós estamos lendo o livro de Eclesiastes. E nós estamos no capítulo 2. Perdão. Versículo 17. Quem quiser acompanhar pela Bíblia. Esse verso é bem instigante. Então vamos lá. Ele diz assim, Salomão, rei Salomão, dizendo assim: pelo que odiei a vida. Ele está dizendo, por que eu odiei a vida? Como assim ele odiou a vida? Ele está falando assim, eu odiei a vida. Mas por quê? Porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo era vaidade e correr atrás do vento. Então ele está se dando conta de todo o trabalho que ele fez, de novo, todas as coisas, ele está avaliando, né? As conquistas, os prazeres, as loucuras, as perdas, provavelmente teve muitas também. Era muito penoso, é duro, a vida aqui embaixo do sol é penosa. Então vamos olhar para essa frase sob o ponto de vista sistêmico. Antes do sistêmico, o Uber veio dar bom dia. Bom dia. Olha lá, Uber. Fala bom dia para Ângeles. É Ângeles ou Angela? Conta para mim. Bom dia. Pronto, Uber. Agora vamos ler aqui. Então, quando alguém diz odiei a vida, ele começa assim, quer dizer, a vida era tão difícil que eu fiquei com ódio da vida, né? Sistemicamente, a gente ouve como se tem exclusão aí, né? É um grito de exclusão. É um sentimento profundo para mostrar que essa pessoa, para sinalizar que essa pessoa está carregando um destino que não é o dela, que não é o seu. Talvez o destino de um ancestral que sofreu muito e que não pôde viver plenamente. Sempre que os nossos sentimentos são exacerbados em relação ao que está acontecendo, não é o caso aqui de Salomão, mas eu estou aproveitando sistemicamente para a gente pensar da forma sistêmica. Então, se acontece qualquer coisa, vamos dizer assim, eu estou com uma xícara de café, estou com uma blusa branca, tomo café, caiu uma gota de café aqui na minha blusa, vamos imaginar. Eu posso ter várias reações, né? Uma reação dizendo, nossa, deixa eu pegar um pano aqui, deixa eu me limpar. Eu posso tirar a blusa e levar para lavar. E posso ter um ataque histérico. Essa blusa era nova, acabei de comprar. Como é que pode? Que relaxada que eu sou. Então, essa reação intensa, não vou falar exagerada, mas ela é intensa. Ela não é só minha, né? Se eu tenho ciúmes de alguém, mas tenho ciúmes doentio, aquele ciúmes não é só meu. Se eu tenho medo de alguma coisa e aquele medo vira pavor, não é só meu. Percebem? Então é porque eu estou carregando algo que não é meu. Algo de alguém de algum ancestral
que viveu isso e que eu estou revivendo inconscientemente. Então, isso a gente vê muito na constelação, que isso é inconsciente, né? Essas reações são inconscientes e elas estão ligadas ou a alguém que morreu cedo ou alguém que foi excluído do sistema. No caso do Salomão, também posso olhar sistemicamente, ele é filho do rei Davi, que era um pastor e virou rei. Teve grandes disputas dentro do reinado dele, né? Ele não era filho do primeiro rei. O filho do primeiro rei, que era Saul, rei Saul, o filho dele não quis, tinha problemas de saúde e tal, não quis, e o rei Saul adotou Davi e colocou ele como rei. Então, tem histórias aí que não foram bem resolvidas e que pesaram sobre Salomão também, né? Não é porque ele é o rei Salomão que a vida dele foi fácil. Ele está dizendo, a minha vida foi penosa. Então, e também para nós, quando algo é muito penoso, é porque a gente não está a serviço de algo maior, não se dá conta do nosso pertencimento a algo maior, né? Maior do que nós mesmos. Então, quando a gente não se sente pertencente a esse algo maior, deixa eu devagar, a vida perde o sabor, né? Hellinger diz assim, que o amor pela vida é a nossa força essencial, o amor pela vida. Então, quando alguém diz assim, odeio minha vida, tem que procurar quem é inconscientemente, quem é que a fala não é da pessoa, de quem é essa fala que ela está trazendo, certo? E aí a gente se coloca no nosso lugar. Qual é o nosso lugar? O nosso lugar é o lugar de filhos, filhas. Quem veio antes? São os nossos pais. Então, diante da vida, os nossos pais vieram antes. E aí o peso da vida vira movimento através da gente, né? E qualquer que seja o nosso cansaço, por qualquer ação que a gente tenha, ganha sentido. Tem um porquê desse cansaço, né? Isso é do ponto de vista sistêmico. Do ponto de vista filosófico, eu procurei achei 4 filósofos, né? O Nietzsche, ele dizia assim, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Ele está dizendo assim, que talvez o que o Salomão está dizendo aqui é que quando a gente não tem um propósito, tudo, a rotina se transforma num peso, fica pesado, fica difícil, né? Se a gente não tem um propósito. Agora, ter um propósito, mesmo que a gente tenha um propósito, às vezes a gente esquece do nosso propósito, não é? Ai, de novo eu vou ter que fazer isso. Ai, de novo eu vou ter que acordar. Ai, nossa, tá frio, eu quero ficar na cama. Fala as minhas. De de novo. E aí eu lembro que eu tenho um propósito. Aí eu levanto, tomo banho, me arrumo e venho pra cá. Quantas vezes, não é porque a gente não... Às vezes a gente até tem um propósito, mas a rotina cansa, porque a gente esquece do propósito. Então, quando a gente lembra do propósito, então, como diz o Nietzsche, quem tem um porquê, quem tem um propósito, enfrenta qualquer como. Levanta, faz e faz o que tem que fazer, porque tem um propósito, não é isso? Então, Jung diz, se a gente não tiver um sentido, a vida se torna insuportável. Então, o sentido... Então, o que Jung está falando aqui não é um sentido, eu quero chegar do ponto A para o ponto B, esse é o meu propósito, o sentido da minha vida. Não, o sentido está aqui dentro e ele é construído aqui dentro.
O amor é construído dia a dia, regado dia a dia. As relações são construídas dia a dia, regadas dia a dia. Se não regar, seca, né? E o sentido também, se não for regado, seca. Daí eu achei Sêneca, olha só, que é estoico, né? Que ele fala assim, que a grande tragédia não é a dor em si, a dor que a gente está sentindo, mas viver sem honra e sem direção. Então, o trabalho penoso é um trabalho que não tem alma, né? Que não está conectado com a nossa essência. A gente fazer uma coisa que não está conectada. Eu faço, por exemplo, alguém que vai trabalhar num escritório, sei lá, servindo café, as coisas bem tranquilas, ou gerenciando o escritório, ou não importa, alguém que vai trabalhar e faz o que faz mecanicamente. Por mais que a gente procure estar presente, a gente acaba muitas vezes fazendo as coisas mecanicamente. Eu não sei se já aconteceu para vocês, mas eu moro no interior de São Paulo e tenho consultório em São Paulo. Já me aconteceu, não com frequência ultimamente, mas já me aconteceu de eu pegar a estrada, tranquila, tô ali na estrada dirigindo, e quando eu vejo, eu tô no meu escritório, no meu consultório. Tem um lapso de tempo onde eu não tive presente. O mecânico meu funcionou. Eu não bati o carro, eu cheguei, mas onde eu estava? Não sei onde eu estava. Então, quando a gente entra nesse mecânico, daí fica penoso. Daí a gente não está conectado com a nossa alma, né? Pensar nisso, né? O que o Salomão está dizendo se conecta, né? Porque muitas vezes eu lembro de uma moça que dizia assim que ela sentia que no trabalho dela era como se ela estivesse empurrando uma pedra morro acima. Mal chegava lá em cima, mal resolvia uma questão, a pedra rolava. Isso aqui é uma história grega, né? Um conto grego. Mas assim, ela dizia isso pra mim. Parece que eu estou empurrando uma pedra morro acima. Mal ela chega lá em cima, ela já rola de baixo, já estou de novo empurrando para cima. E aí a gente fez uma constelação, olha que interessante. A gente pensa por que a gente não está presente, por que a gente faz as coisas mecanicamente, por que a gente não tem consciência do que está acontecendo com a gente, daquilo que está acontecendo com o nosso corpo, por que a gente não tem consciência do nosso sentimento. É sempre o ego tentando nos defender. Então fizemos a constelação dessa moça que eu estou contando para vocês. E aí apareceu um irmão gêmeo, mas que não nasceu. Ela nunca soube disso, mas o corpo dela denunciou isso. Tinha mais alguém. Então ela era gorda, ela comia por ela e por esse outro ser, que a gente não sabe se era um menino, uma menina, por essa outra alma, né? Então tudo que ela fazia era penoso, era difícil, né? Porque ela estava carregando nesse corpo dois, ela e o outro ser. Ela estava carregando dois destinos, o dela e do irmão que não nasceu, que não pôde viver. Então, a gente fez a constelação, a gente deu um lugar para esse irmão, deu um nome para esse irmão, e agradeceu o tempo que tiveram juntos dentro do útero, né, da barriga da mãe, durante a gestação, e ele se permitiu, ela, né, se permitiu viver e fez eu estimulei ela a imaginar um gesto que ela faria, algo que ela faria em homenagem a esse ser, né, algo que lembrasse, que desse um lugar, enfim. Ela decidiu que toda sexta-feira ela iria acender uma vela. Ok, 2 velas, mas enfim, uma para ela e outra para essa alminha, né? E aí o que ela fazia voltou a ficar leve, né? Nossa, ela floresceu.
Então é isso. O que que nos causa, nos causa peso é quando a gente não está no nosso lugar e está claramente representando algo que não foi resolvido lá no passado. Outra história que eu estou me lembrando é de uma moça que ela foi criada no interior, foi criada pela avó. Ela passava a avó bordava. Então ela aprendeu a bordar com a avó. E ela cresceu com essa avó bordando e ela bordava. E aí um dia aconteceu e a avó faleceu. Daí ela veio para São Paulo, foi estudar, fez faculdade, arrumou emprego num banco. E aí foi aí que ela me procurou, dizendo que ela ganha bem, que tá tudo ótimo, mas ela odeia o que ela está fazendo no banco. Odeia a vida. Lembra que ela dizendo? Ele odeia porque foi penoso, porque foi difícil. Aí conversando com ela, ela me contou essa história da avó. E aí ela se lembrou, lá eu tinha uma vida boa com minha avó. E ela foi embora. A gente resgatou, né? Fez uma despedida de acordo, fez tudo. Mas eu sugeri, por que você não volta a bordar? Faz isso, faz. Não precisa bordar o dia inteiro, todo o tempo, como você fazia com a tua avó. Mas você pode voltar a bordar, né? Volta a fazer o que você gosta. Vou descobrir aquilo que a gente gosta. Então, as perguntas para a gente se fazer hoje. Será que tem alguma parte da nossa vida que nós estamos vivendo por mais alguém? Eu por mais alguém? Será que eu estou vivendo por mais alguém? Será que tudo... O que eu faço por obrigação? O que eu faço por obrigação? E o que me dá sentido? No meu dia a dia, o que eu faço por obrigação e o que me dá sentido? Isso aqui é legal que eu estou fazendo. Aí já aproveita e vamos resgatar se ficou alguém que a gente esqueceu de lado, que não fala mais, que nunca mais ligou, e que essa pessoa era uma pessoa que eu ficava tão feliz do lado dela. Será que tem alguém que eu preciso resgatar, trazer de volta? Porque o sistema nosso não é só de sangue. Lembra que nós somos energia. O nosso sistema se compõe também com as pessoas que a gente se relaciona, né? Uma funcionária dentro de casa, as pessoas com quem a gente se relaciona no trabalho, uma amiga querida, amigos queridos, fazem parte do nosso sistema. Lembra que todos somos parte de um todo. Então, de repente, será que tem alguma amiga, uma amiga que era tão legal e que vocês simplesmente, por circunstâncias, nos falaram mais? Talvez você possa resgatar né? Devolver essa alegria desse encontro na sua vida, reintegrar isso. E por última pergunta, o que será, se é que tem algo que está me afastando do meu propósito, da minha alma? São perguntas para a gente se fazer hoje. Então, antes da gente ir para a nossa meditação final, lembrando que para quem entrou depois, que essa live fica gravada, você pode assistir daqui a pouquinho, assim que ela terminar, 5 minutos depois ela está no Instagram, você pode assistir. E também, você clica aqui no clips, tem um clipezinho aqui na minha bio. Se você não achar o clipezinho, você clica na palavrinha mais. Quando você clica na palavrinha mais, vai aparecer o clips. Você clica no clips e vão aparecer todos os meus links. Um deles é Rei Salomão cá entre nós, que está conversando com a gente. Você clica lá que você vai receber também tudo que eu falei na live, ou praticamente tudo, o mais importante, ali por escrito. Gláucia Paiva, bom dia, querida. Você chegou bem na hora da nossa meditação final, ok? Essa live está gravada, se você tiver interesse, depois você assiste. Então vamos fechar os olhos, soltar o ar bem devagarzinho. Vamos imaginar, somos mulheres aqui nesse grupo, então vamos imaginar
Não sei se vocês já bordaram alguma vez na vida, mas vamos imaginar que nós estamos bordando. Um bordado. Um tecido branco, grande na nossa frente, que é a nossa vida. E nós vamos bordar a nossa vida. Cada ponto que a gente bordar vai representar um gesto, uma palavra que a gente falou sim, ou a gente falou não, um cuidado que a gente teve, uma escolha. Vamos criando, imaginando, né? Que as imagens estão aparecendo ali naquele tecido. E é claro que nesse bordado teve momentos que a gente bordou com pressa, não ficou tão bonitinho. Teve momentos que foi de qualquer jeito. A gente bordou com medo, a gente bordou por obrigação, né? A gente fez o que fez por medo ou por obrigação, né? E também teve aqueles pontos que a gente deu por fidelidade, por lealdade cega ao nosso passado, ou alguém do passado. Esse é o nosso tecido da vida, né? Então vamos respirar aí. Se você puder, diga em voz alta, senão você diz mentalmente. E diz assim: eu libero aquilo que não é meu. Eu libero os pontos que eu dei que não são meus. Eu libero aquilo que não é meu. Libero os pontos que eu dei que não são meus. Eu escolho seguir na minha vida com presença e verdade. Eu escolho seguir na minha vida com presença e verdade. Sigo com o que é meu, com alegria. Agora você visualiza esse tecido seu, da sua vida, se enchendo de cor. Bem bonito, com bastante coisa bonita para se olhar, para se ver. É a sua vida ali nesse tecido. Quando você estiver pronta, você abre os seus lindos olhinhos. É isso por hoje, minha gente. Tenha um dia maravilhoso, bordem muito, coisas lindas na sua vida. E seguindo o nosso propósito, seguindo a nossa alma, nos reconectando com quem a gente esqueceu, traz de volta. Desfruta. Beijo carinhoso. Até amanhã.